E é isso aí, gente. Já estamos de volta. A gente segue aqui no nosso bate-papo muito importante. Você que está em casa, que chegou agora, né, nesse próximo bloco, vamos falar sobre o Novembro Azul. Continuamos a falar sobre o Novembro Azul. Estou recebendo aqui o meu amigo Dr. José Falcão e também o Paulo Furtado. Estamos falando sobre essa questão do Novembro Azul e eu quero começar perguntando justamente ao Dr. Falcão. Dr. Falcão, como é que o homem deve encarar essa ida ao médico, né? Essa busca, como o senhor lembrou muito bem, não só das questões envolvendo câncer de próstata, mas de uma forma geral, né? Analisar a sua saúde, ver como é que ele está, como é que ele deve encarar. Ele deve abrir mão desses preconceitos, né, de que eu sou o cara que não precisa ir a médico, né, essa resistência normal que ele tem. Como é que o senhor vê essa postura do homem moderno com que diz respeito a procurar entender a sua saúde, entender o seu organismo? É exatamente isso que você falou, que é importante. O homem moderno, ele tem que entender que ele precisa ser saudável, né? E a expectativa de vida nossa é cada vez maior. Maior, é verdade. Então, viver mal é muito ruim, né? Então, nós temos possibilidades hoje de fazer diagnósticos precoces, por exemplo, distúrbios do metabolismo, como o açúcar aumentado, o diabetes, o aumento de colesterol, o triglicerídeo, que vai entupir suas artérias e vai levar ao seu infarto, pode levar você a um acidente vascular cerebral. Tá certo? E, em cima disso tudo, o mote maior do Novembro Azul, que é o câncer de próstata, que, como eu já disse anteriormente, 90% deles são curáveis. Tá certo? Então, o diagnóstico precoce é mais importante. E aí fica a dúvida, né, para os homens. Ah, mas eu vou fazer isso. Mas isso é um incômodo. Realmente, o exame de próstata é um incômodo. Com certeza. Tem a questão do constrangimento, né, doutor? Isso, não vou fazer não, que é muito constrangedor. Mas e para a mulher também não é constrangedor? Exatamente isso. Você acha que a mulher tem algum prazer, vamos dizer assim, não sei se o termo bem é esse, né, de fazer um exame ginecológico? É claro que é muito mais constrangedor a posição do exame ginecológico do que do exame da próstata. E ela vai, por que ela vai? Porque ela está consciente, né, e ciente das suas necessidades para preservar a sua saúde. Então, eu acho que é por aí. O Paulo estava falando há pouco, né, e isso é muito importante, a respeito disso. Quando você vai ao médico, você está indo a um profissional, tá certo? E que ele tem, além do sigilo médico, que é uma obrigação de todos nós, o devido treinamento para aquilo. Ele tem o treinamento. Existe uma técnica para fazer o exame, que vocês viram ali, há pouco ali. Existe uma técnica. Ora, existindo uma técnica, essa fica mais somente um incômodo do que qualquer outra coisa. E o ganho potencial que você tem em fazer esse exame é excelente, porque nós temos um nível de cura de 90%. Imagina. Você imagina o quanto que não é importante. O quanto é importante isso. E o benefício que isso traz para o homem. Porque quanto mais ele faz o exame de toque, mais ele tem a noção que ele está tranquilo e não precisa de fazer um tratamento. Agora, Paulo, eu queria te perguntar a respeito dessa questão da resistência mesmo do homem a procurar, né? Talvez seja a grande dificuldade aí encontrada, né, nesse momento aí da campanha do Novembro Azul. O homem ainda é muito resistente a essa coisa? Demais, Anderson, demais. Ele é resistente porque eu acho que existe uma falta de informação. O que é o exame? Eu acho que o doutor foi claro. O exame, ele é simples, ele não cria rápido, 15 segundos que ele falou, é uma coisa muito rápida. E o médico, com a sua experiência, ele vai fazer isso de uma forma em que, na hora que ele, por preconceito, ele se contrai todo, ele diz assim, já acabou? Né? Acabou. Ainda bem, porque isso foi o suficiente. O médico, ele é treinado, como foi dito, para detectar imediatamente se existe ou não. E se existe, fazer mais acompanhamento médico em cima daquela. Então, existe o preconceito, sim. Esse preconceito, ele deveria ser quebrado. Se falou do exame ginecológico da mulher, a mulher já é mais consciente há mais tempo da necessidade de fazer o exame do que o homem. O homem, ele ainda está com preconceito e deve quebrar isso daí, porque ou ele quebra, ou pela experiência que eu falei que eu tenho em família, é tarde. E quando for tarde, não tem jeito. Aí é realmente fazer um tratamento para amenizar e não se sabe se a vida continuará. Então eu acho que o preconceito, Anderson, existe. E eu espero que todas as explicações dadas pelo Dr. Falcão, que é uma pessoa super
consciente e especial nesse assunto, ele vai, tranquilamente, ele vai quebrar esse tabu e vai fazer com que isso se torne uma rotina. Todo ano, 15 segundos, pensa bem, pode ser uma vida inteira no futuro para você poder desfrutar dessa natureza, da vida em si. E talvez a área oncológica, né, doutor Falcão, tenha sido a que mais progressos, digamos assim, tem apresentado nos últimos anos, no que diz respeito ao diagnóstico, tratamento, né, a novas tecnologias de tratamento, e por isso essa eficácia toda, né, no seu tratamento final, na sua recuperação. Então, é importante que você que está em casa, né, meu amigo que está com medo ainda de buscar, primeiro, né, não fique com medo dos tabus e dos preconceitos que são jogados a todo momento aí, né, nos seus ouvidos. Não, isso tudo não passa de preconceito mesmo, como a gente disse muito bem aqui. E o mais importante de tudo, que eu acho que seja o ponto principal da campanha Novembro Azul, que é a busca da informação. E você não vai conseguir informação digitando no Google. Não tem jeito, gente, não tem jeito, né? Você tem que procurar um médico. Você tem que conversar com o seu médico, você tem que procurar, que não seja um especialista, né, doutor Falcão, como a gente falou, né, que seja um médico para fazer um check-up geral, mas é importante que você dê esse primeiro passo, que você quebre essa questão do preconceito, de achar que isso não acontece com você, que isso é coisa que acontece com gente mais velha, com gente que não tem a tua atividade física. Tem gente que fala muito assim, né, doutor Falcão, eu sou muito ativo, eu trabalho, eu estudo, eu faço isso, eu cuido dos meus filhos, e daí, né? E daí? Isso é bom, mas você também tem que ver o que está acontecendo com o teu organismo. O teu organismo está mudando todos os dias, né? Você é um ser que muda todos os dias. Então você precisa acompanhar essas mudanças e, sobretudo, a partir de uma certa idade, né? O senhor falou aí de 45 anos, né, que é o indicado aí, né, a partir dos 45 anos. Eu acho que o homem brasileiro tem que começar a buscar antes disso, né? A nossa rotina hoje mudou, a nossa alimentação mudou, as nossas preocupações mudaram, né? Hoje o homem brasileiro é um homem muito mais estressado, né? Eu acho que tem que antecipar, a partir dos 40 tem que ir lá buscar, né? Até um pouco antes. Acho que é importante dar essa... Ele comentou sobre isso, né? Eu vou entrar na sua fala, mas até para reforçar. Ele comentou o histórico familiar é importante. Muito importante. E quando ele comentou isso, ele fez um parênteses e disse assim, quem tem histórico familiar, que comece mais cedo, 40 anos, ou até antes, se a pessoa quer sempre se acompanhar totalmente, porque não é só a próstata, é o triglicerídeo, é todos os índices corporais que podem levar a uma doença, como a diabetes, né? Claro. Que tem que fazer um acompanhamento, tem que ter a medicação. Então, eu acho que é verdade. A idade, ela é cada vez menor à medida que você tem um histórico familiar voltado para aquilo. Diferente, né? Eu queria dizer, isso que você falou, eu acho que é importantíssimo. Nessa vida moderna de hoje, né, que o estresse e a correria e as informações, né, demais, existe toda uma loucura, né? Duas coisas são fundamentais, que é para qualquer homem ou mulher, né, de janeiro a janeiro, né? Que seria uma alimentação saudável, né, procurar alimentos saudáveis, né, na medida do possível evitar os industrializados, né, evitar o excesso de gordura animal, não quer dizer que deva abolir, mas o excesso de gordura animal, e prática de exercícios físicos que sejam aeróbicos para poder nos ajudar, tá certo? Com respeito a isso que o Paulo falou, nós temos o seguinte, veja, o diabetes é uma doença silenciosa. Ela atua lá na microcirculação. Quando ela chega a dar sintoma, ela já está na grande circulação. E aí é irreversível. A próstata é a mesma coisa. Também é uma doença silenciosa. Eu não tenho sintoma, então eu não preciso ir. Não. Porque ela não dá sintomas. Infelizmente, a gente vê lá no consultório, na minha clínica, lá na oncologia, pacientes que têm o seu diagnóstico porque tiveram dor óssea. Nossa. Vai o ortopedista, ele radiografa e encontra uma metástase óssea de um câncer de próstata. Ou seja, já estava num estado e não tinha sintomas urológicos. É verdade. Então, daí a importância dessa prevenção anual. Porque o câncer de próstata cursa por muito tempo, a longo prazo, de forma assintomática. Tá?
fechando isso, você falou, eu também disse, né? E aí cria esse problema. Bom, mas o urologista não precisa ir? Não. Eu não estou contra o urologista. Eu estou dizendo que a gente poderia abrir esse leque e facilitar a vida do homem com os seus médicos outros que já o acompanham anualmente. Dentro do seu check-up, por exemplo, anual, eu faço todo ano, eu faço, por exemplo, a doutora Cirlei Cataldi, minha cardiologista, me passa um monte de exame todo ano, faço questão de fazer todos esses exames. De repente, né, nessa consulta anual, de repente nesse check-up geral, já poderia estar inserido nessa questão. Seria o ideal, né? Deveria, né? Deveria. O doutor Falcão falou aí dessa doença silenciosa, realmente ela é silenciosa, mas tem um ponto que ela se mostra. E tem algum sintoma nesse momento que ela já está instalada? Sim, veja, eu falei no início que a próstata envolve a uretra no seu início após a bexiga. Então, se ela cresce, ela pode estreitar a uretra. Então, há um início, uma dificuldade de iniciar o jato urinário, há uma diminuição do jato urinário, pode haver uma dor, pode haver um sangramento através da urina, são alguns sintomas. Como ela cresce para o reto, pode ter alguma sintomatologia próxima ao ânus, já que ela está perto do esfíncter, com uma sensação de peso, alguma coisa desse tipo. Mas tudo isso é sempre muito mais tardio, quer dizer, o volume tumoral já é muito grande, tá certo? Então, não é o ideal, tá certo? Acho que ali aquela imagem mostra, acho que mostra bem, já é bem. Verdade. Veja que o fundo da bexiga já está arredondado lá. Que empurra a bexiga, aí você começa a ter uma urgência, você começa a ir à noite várias vezes ao banheiro. O que a hiperplasia benigna de próstata também faz. Daí a urologista define isso. Aí, no caso, aí o especialista é fundamental, né, doutor Falcão? Não tem jeito. Gente, muito bom o nosso bate-papo aqui. Eu quero lembrar, né, a Rosana me lembrou muito bem aqui, o doutor Falcão vai estar no dia 24, lá na Igreja Filadélfia, né, numa reunião da Rede de Homens, que tem o tema tocando no assunto da prevenção do câncer de próstata e saúde do homem em geral, aquilo que a gente está falando. Não é só o câncer de próstata, não. Inclusive, o Novembro Azul esse ano está bem mais abrangente para quebrar a cabeça desse bando de cabeça dura que tem aí, que acha que não deve ir ao médico, que não precisa ir ao médico, que isso não é coisa com ele, né? Então, dia 24, a partir das 19h30, um evento aberto ao público, inclusive. Parabéns de novo ao pessoal da Igreja Filadélfia, né? Ao nosso apóstolo lá, que realmente abraça a comunidade teresopolitana. O doutor Falcão vai estar lá tirando essas dúvidas, né, doutor? Eu devo dizer também que sábado agora, dia 5, no Grêmio Paquequé, às 12 horas, às 2 horas da tarde, também teremos uma outra mesa redonda com vários profissionais de saúde, discutindo exatamente a saúde do homem, da mulher, aí o câncer e aqueles que sobreviveram ao câncer, dando seus testemunhos lá também, que acho que vai ser muito interessante, aberto também a toda a comunidade. Isso aí, gente, tem que participar desses eventos. Paulo, obrigado pela tua participação aqui. Eu que agradeço, Anderson, e falar, nós tivemos aqui Novembro Rosa, Outubro Rosa, em que as mulheres participaram. Semana passada teve aqui com a Estela e Maristela, né? Aquela dupla sertaneja. A dupla né? sertaneja. Então, dizer para todos que nos estão assistindo, principalmente os homens, quebrem esse preconceito. Nós temos obrigação com a gente mesmo de poder estar tratando dessa doença que é silenciosa, como o doutor Falcão falou, que é silenciosa e depois traz danos inconsequentes. A gente não tem consciência do que pode acontecer depois. Quebrem esse preconceito. Novembro Azul está aí. Vamos pegar essa ideia e quebrar esse preconceito todo. Doutor Falcão, sua mensagem aí para os nossos cabeças duras ainda que não procuraram, né? Eu faço as palavras do Paulo as minhas palavras. Acho que foi bastante sensato e bastante esclarecedor o que o Paulo falou. Verdade. E eu finalizo dizendo ao Paulo que concordo plenamente com a sua posição. Vou seguir o voto do relator, né? Como diz o pessoal. Gente, espero que você tenha aproveitado bastante. Agradecer demais ao Paulo e ao Dr. Falcão por terem passado esse momento aqui com a gente, né?
participando desse nosso debate tão importante. É importante que você toque nesse assunto, é importante que você discuta a sua saúde, é importante que você entenda o que está acontecendo com a sua saúde. E, assim, se quiser, pode procurar o Dr. Falcão lá na Medclínica, né, Falcão? Sim. Pode procurar lá, que ele vai te atender muito bem, vai tirar as suas dúvidas, tá bom? Tá bom? Obrigado, gente, pela participação de vocês. Agradeço. Anderson. Obrigado. E a gente segue aqui no programa Diário da Manhã, que não acabou, ainda tem muita coisa pela frente. No próximo bloco, vamos debater as matérias em destaque no nosso telejornal. E, é claro, contando com a sua participação na nossa rede social, facebook.com/Diário de Teresópolis. Vá lá, deixa a sua opinião, é sempre muito importante para a gente. Daqui a pouco a gente está de volta.